Olá pessoal, é um prazer falar com vocês, mais uma vez Luciano da Costa. Eu estou trazendo aqui uma situação que eu resolvi fazer. Na verdade, eu acredito que isso não veio de mim. Ontem, por volta das 19 horas, novamente o vídeo que foi gravado pelo Maicon, com o título de Médiuns e Espíritos em Contradições. O vídeo do Maicon, Médiuns e Espíritos em Contradições, da Casa Plataforma de Oração. Uma coisa na minha cabeça, vê esse vídeo com calma, assiste ele. E eu com outras coisas para fazer, aí eu fui ver o vídeo novamente. E aí, depois eu parei e aquilo, escute o vídeo, estude o vídeo e preste atenção nas coisas que tem nesse vídeo. Você vai detectar o que a gente quer. E eu assisti o vídeo e foi chegando um monte de coisa na minha cabeça. E eu vou passar para vocês aqui a minha análise sobre esse vídeo. Eu fiz uma análise muito superficial da outra vez, agora é uma análise mais profunda. Acredito que alguns Exus me pediram para fazer isso. Eu não vou aqui acusar nem agredir ninguém. Eu vou apenas fazer uma análise. E eu não vou colocar palavras na boca de ninguém. É muito ruim você fazendo um debate e você colocar palavras na boca da pessoa. Isso é desleal. Não, o que eu vou falar aqui é o que eles falaram lá. Eu vou pegar a ideia dele, do Maicon, vou pegar a ideia de um rapaz que falou e a ideia de Sônia. Comentário, e vou analisar o comentário. E vou colocar para vocês analisarem, já que ele falou muito sobre análise, né? Falou bastante sobre isso. Então vamos lá. Esse é o objetivo desse vídeo. Mas eu quero mostrar que existe uma coisa por trás disso. E eles não estão percebendo. Não estão percebendo. Esse vídeo aqui não vem com motivo de polemizar. Vem com motivo de acordar eles, ou aqueles que estão ainda lá apoiando, para que eles acordem, entendam. Apenas analisem. Submetam o que eu vou falar aqui ao critério do bom senso e da lógica. Então vamos lá. Eu anotei tudo, né? Evidentemente que é muito detalhe. Então vamos lá. Maicon, Médiuns e Espíritos em Contradições. Muito bem. O Maicon começa relatando um desdobramento que teve com o Pai João de Aruanda. Pai João de Aruanda. Muito bem. Ele diz que Pai João levou ele para... desdobrou ele estava no trabalho, e Pai João desdobrou ele e levou ele. Ou ele se desdobrou, encontrou com o Pai João, e foi ver uma moça que gravava vídeos. O espírito levou ele, fez ele entrar num ônibus, e ele seguiu para ver, para chegar no local. Só uma coisa eu achei assim um pouco... Pai João ou qualquer mentor incomodar você na hora do trabalho. Você tem o seu trabalho, o seu ganha-pão, mesmo que você esteja ali parado, mas levar você para isso não é impossível. Pode ser. Apenas eu fiquei um pouco, mas tudo bem, vamos lá. Isso não é problema. Entendeu? Só estou levantando aqui minha opinião. Não é problema, mas é possível, não é impossível. Vamos lá. Muito bem. E que o espírito disse para ele, olha, tá vendo? Ó, ela tá dando uma mensagem muito bela, mas não tem Sananda aí. É animismo. É animismo. Muito bem. Então, outra colocação eu faço. Pai João, ele ia desdobrar você no seu trabalho para levar você para ver não um caso de vamos colocar assim, de mistificação, mas de animismo. E você disse que a mensagem era boa. Digamos que a moça estivesse dando uma comunicação anímica, mas a mensagem é boa, fala de amor e caridade. Muito bem. Pai João vai desperdiçar essa oportunidade de pegar você no seu trabalho, levar você para dizer, ó, não tem Sananda. A mensagem não foi boa?
Mas tudo bem, também não é impossível, só estou levantando conjecturas. Mas vamos continuar, calma, fique até o final do vídeo, que eu reuni um monte de coisa aqui. Aí ele descreve lá, dá um exemplo do mecanismo para ver uma comunicação. Ele dá um exemplo. Esse exemplo que ele coloca, se eu não me engano, isso foi citado por um grande espírita chamado Leon Denis. Escreve Leon Denis, mas a pronúncia do francês Leon Denis, sem o S. Leon Denis, é considerado o continuador de Allan Kardec pelas suas obras na filosofia. Na parte filosófica, as obras dele são muito importantes, né? Ele, quando Kardec fez uma das viagens, ele alugou um local para receber Kardec, chamou o pessoal, uma das viagens que a Kardec fez. Então, Leon Denis, ele escreveu obras como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, maravilhosas. Depois da morte, se não me engano, é no Invisível que ele faz isso. Ele dá um exemplo, ele usa como uma medida os hertz, que não é hertz, né? Você tem que subir a vibração e o espírito descer para poder se encontrar. Esse exemplo que o nosso amigo deu. Até aí, nada demais, coisa simples, tá correto, parabéns para você. Nota 10. Muito bem. Nota 10 assim, não dou nota, eu só estou dizendo, beleza, gostei da ideia. Muito bem. Você falou em observar as mensagens. É verdade, a gente tem que observar as mensagens. Isso aí Allan Kardec já vem dizendo em toda a doutrina espírita. Você falou da identidade dos espíritos. A identidade dos espíritos é um problema, sim. É verdade. Ele mesmo disse, né? Muito bem. Aí a coisa começa. Você cita uma coisa ali, ele cita uma coisa no... Se eu não me engano, a partir do minuto 13.30, não é exatamente nesse minuto, a partir do 13.30, ele solta uma coisa dizendo assim, temos que verificar a identidade dos espíritos. Nós passamos muito por isso. Os espíritos mandavam a gente seguia. Nós passamos muito por isso aqui na casa. Os espíritos mandavam e a gente seguia. Entendeu? O espírito mandava fazer, a gente seguia e quebrava a cara. Não é? Essa colocação dele. A gente... Ora, vocês não aplicavam senso crítico, não? Nunca aplicaram senso crítico? Nessa casa não tinha outras pessoas experientes, um pouquinho de experiência de espiritismo? Pelo que a história que eu vi de algumas aí, o pessoal já vinha de casas espíritas e ficavam cegos, nunca aplicaram senso crítico, a análise de uma mensagem? Não é? Fica aqui a pergunta. Outra coisa, é aquilo que eu digo, nunca aplicaram senso crítico, só haviam iniciantes na casa para não analisar. Nessas orientações que vocês quebraram a cara, como eram essas orientações que vocês quebraram essa cara? É uma pergunta. Como eram essas orientações que vocês quebraram tanto a cara? Eram orientações ruins para vocês brigarem entre si? O que era isso? Essas orientações incentivavam a discórdia? Não é? Vocês se sentiam mal com essas orientações? Vocês ficavam depressivos, tristes? Não é isso? Vocês seguiam e se davam mal. Como e de que forma vocês se davam mal? E você fala assim que muita coisa foi falada e não acontecia. E não acontecia. Eu me lembro uma vez que um espírito através do Pedro, não me lembro se foi um Exu, se foi Oxo, não me lembro, mas ele disse assim, alguns médiuns famosos vão entrar no leito para refletir, para aprender. Depois de um tempo, um determinado médium famoso, conhecido, entrou no leito. Entrou no leito. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque não tem nada a ver estar citando o nome da pessoa por uma questão de ética, né? Foi o Robson Pinheiro. Então, ele entrou no leito. Isso foi avisado antes. O que o Espírito falou bateu? Vamos lá. Vamos prosseguir a análise. Vamos prosseguir a análise. Você repete que todas as mensagens devem ser analisadas. Sempre repetindo isso. Devem ser analisadas, claro. Agora, olha só. Você pegar esse texto, esses textos do Levítico, os textos do Pentateuco mosaico. Você pegar os textos do Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio. Esses textos são muito utilizados pelos protestantes para acusar os espíritas, os umbandistas, os candomblecistas, outros espiritualistas que acreditam na comunicação. Você usar esses textos numa palestra, faça isso não. Isso é muita inexperiência. Não tem nada a ver isso não. Esse texto aí está totalmente fora da questão. Use Allan Kardec, tem Allan Kardec, novos textos dele, explicando que tem que ser feita análise. Entendeu? Esse aí foi uma... Então vamos lá. Citar as proibições foi péssimo, uma péssima ideia, na minha opinião. Contradições das mensagens em muitos canais. É verdade, isso existe. Contradições das mensagens em muitos canais aparecendo aí. É verdade. Isso existe. Você está certo. Você falou que questão do ego e da soberba, não é? Que muitas pessoas, quando dão uma comunicação dessa, ficam com o ego lá em cima. Depende. Isso é uma questão de foro íntimo. Nem todo mundo que dá uma comunicação de Sananda fica com o ego lá em cima. Tem uma mulher na internet, é uma senhora, é uma pessoa mais madura. E ela, eu não sei o nome dela, me esqueci agora. E ela há muito tempo dá comunicações de Sananda. E ela não fica com o ego lá em cima. Muito normal. Muito bem. Então, nem todo mundo que dá comunicação fica com o ego lá em cima. Não estou dizendo que você disse que todas as pessoas ficam. Não estou dizendo isso. Estou apenas concordando. É verdade. Tem pessoas que ficam com o ego, mas não são todas que ficam. Não é? Tem que saber quais são as que ficam e as que não ficam. Agora, você falou uma coisa também, assim, que o que atrapalha um médium pode ser o estresse do dia a dia. Pode ser o estresse do dia a dia. A pessoa pode ter tido um problema e aquilo ali afeta uma pessoa. É verdade. Mas tem um diferencial aí. Preste atenção. Você disse assim, não tem ninguém melhor do que ninguém que fique em pedestal. Não, vamos lá. Aí você precisa entender uma coisa. Eu não sei se você estudou o Espiritismo bem, mas pelo que você está falando, você não estudou muito profundamente. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, Michael. E como doutrina reencarnacionista, os espíritos estão em vários níveis. Mesmo espíritos que vêm para a Terra, que têm imperfeições, tem muitas diferenças. Tem muitas diferenças. Mesmo aqueles espíritos que estão na Terra, que têm algumas imperfeições, têm diferenças. Nós não somos melhores do que os outros, porque Deus não criou nenhuma alma melhor. Todas as almas partem do mesmo princípio, simples e ignorante. Mas tem almas mais amadurecidas e menos amadurecidas. E essas almas, quando reencarnam no planeta, elas vão continuar com as características dela. Então essa história de dizer que todo mundo está no mesmo nível, para dizer que isso é humildade, humildade não é isso. Humildade não é isso. Existem espíritos que são mais amadurecidos, que compreendem melhor as coisas, porque evoluíram mais. Então, se um espírito evolui mais, outro não evolui, os dois reencarnam, os dois são iguais evolutivamente, que loucura é essa? Não é assim. Não fala isso. De que todo espírito está no mesmo nível. Eu, Luciano da Costa, não acho que eu estou no mesmo nível evolutivo do Pedro. Eu acho que o Pedro está numa situação bem mais elevada que a minha. E isso para mim não me ofende, não me agride, é super normal, acho legal, beleza. Não fico com faniquito, com agonia, com inveja, com problema. Não, porque ele pode ter sido criado antes de mim, ou ele pode ter se esforçado mais, beleza. Eu vou me preocupar com o meu caminho. Eu não vou me preocupar porque ele é mais evoluído. Então acabem com esse discurso hipócrita, com esse discurso de que todo mundo está no mesmo patamar. Não, todo mundo está na mesma situação reencarnada, dentro de um corpo denso como esse, mas não está no mesmo padrão evolutivo. Nem mesmo, por exemplo, eu estudei o Espiritismo mais de 30 anos, você não estudou o Espiritismo mais de 30 anos. Eu vou dizer que você, eu já li muito mais. Isso se é o que? É vaidade? Não, Michael, você precisa estudar mais esse assunto. É vaidade eu dizer isso? Eu acho que vaidade é a pessoa que escuta isso e não consegue conviver com isso. Eu não entendo porque as pessoas têm esse medo. O orgulho, a pusilanimidade é tão grande aqui nesse planeta que se alguém disser, não, meu irmão, isso aí não é assim, isso é assim.
Eu estudei a codificação, as obras Rivis-Pirri, estudei os complementares de Allan Kardec, estudei. E daí? Eu estou dizendo apenas que estudei. Não estou dizendo que eu sou o mais inteligente. Tem gente que começou o espiritismo tem 5 anos, estudou pouco. Aí eu vou dizer, não, meu irmão, você sabe igual a mim. Para com isso é loucura. E o conhecimento, a informação adquirida não é tudo. Tem que ter também a questão da evolução moral. Eu posso ter estudado 30, 35 anos, 40, você pode estudar 5, mas seu espírito é mais evoluído que o meu, porque evoluiu mais em outras encarnações. Isso é natural. Então eu estou pegando aqui o que você está falando. Então eu discordo veementemente disso, que todo mundo é igual. Não é igual, não. Parem com isso e saibam conviver. Se você tem mais evolução que um espírito, é normal, você não vai se sentir melhor. Se aquele espírito tem mais evolução que você, é normal também, você não vai se sentir inferior. Eu não sei qual é o problema de vocês conviverem com essa diferença. Qual é o problema disso? Eu não entendo. Não tenho problema nenhum com isso. Eu não fico arrogante porque eu sei mais, eu conheço mais, tenho mais experiência do que alguns irmãos, e não fico com inveja de quem tem mais do que eu. Eu apenas sou eu. Mas essa diferença, ela existe. E não há como contestar. Vamos para outra. Você diz, a luz não mente. Diz que vai acontecer uma coisa e não acontece. Não é? Bem, é preciso saber o tempo que isso vai acontecer. O tempo dos espíritos não é o nosso tempo. Tem coisa que eles afirmam e outra coisa. Às vezes uma coisa está para acontecer e devido a decisões ela toma um contorno diferente. Tudo pode ser alterado. Mas vai para aquela direção. Muitas coisas que foi falada aí através do Pedro estão acontecendo. O problema é que vocês não estão vendo, mas estão acontecendo. Vamos lá. Você fala de espírito enganador, porque a coisa não acontece. Né? Você diz assim, pô, o espírito enganador é aquele que fala uma coisa, a coisa não acontece. Não, é não. É não. O espírito enganador, eu vou falar uma coisa aqui, vejam só. Vocês têm uma dificuldade em entender isso. Eu vou tentar explicar isso aqui. A maioria de vocês tem uma dificuldade em entender isso. Olhem só. Um espírito trevoso, o que é que o espírito quer? O espírito quer destruir um trabalho, fazer mal a uma pessoa. Então, vamos pegar coisas, entre aspas, boas que esse espírito pode falar. Preste atenção. Ele vai dizer assim, ele vai falar de princípios gerais. Princípios gerais. Princípios gerais que são advertências corretas, mas não dão em nada. Como cuidado com o mal que vem. Temos que ter prudência. Todo mundo sabe que tem que ter prudência. Cuidar com o mal que vem, tudo bem. Não é? Está falando de uma coisa que poderá vir negativo. Muito bem. Agora, o que é que um espírito trevoso ele não faz? Ele não vai, numa comunicação dele, incentivar a reforma íntima. O desenvolvimento das virtudes, da paciência, da caridade, da humildade, do perdão. Ele não vai fazer isso. Se ele fizer isso, o chefe dele chama ele e diz, você é doido? Ele vai dizer, não, mas eu estou falando isso para depois vir com a teoria. Ele vai dizer, não, se você vir com a teoria, você já soltou aquilo que a luz prega. Então não dá, é aquilo que Jesus disse. Se o mal faz o bem e o bem faz o mal, o universo é um caos. Seria uma loucura, o reino não subsistiria. Mas é o verdadeiro bem. Esses avisos aí não mudam em nada. Por exemplo, eu dou uma comunicação ao espírito trevoso. Se comunica e diz, meus irmãos, precisamos amar uns aos outros, perdoar. Precisamos desenvolver a paciência, a humildade entre vocês e a caridade. Cuidado com as perseguições, as críticas, isso e aquilo outro. Ele está tocando na parte moral. Entendeu? Aí depois o espírito pega e vem com a mentira? Não. Se ele está falando da parte moral, comportamental, se ele está falando da relação interpessoal e está sugerindo fraternidade e amor, não é um espírito trevoso. Porque aí, se ele está falando isso e depois ele disser um negócio, vai contraditar demais. E outra coisa, o que ele plantou antes é totalmente contra a psicologia dele. Ele não é burro. Ele não é burro.
Não tem sentido isso. Então, você está dizendo que o espírito enganador não é por isso. É mais pelo fato dele dizer uma coisa e não acontecer. Não, não é por isso não. Ele pode dizer uma coisa e não acontecer porque não chegou o tempo de acontecer. Mas ele não vai errar do lado de cá. Do lado de cá ele não vai errar. Pegou a ideia? Ele não vai errar. Então preste atenção na parte moral. Por exemplo, esse espírito aí que foi com você, o chamado Pai João, que foi com você, ele não trouxe ensinamento moral nenhum. Ele apenas mostrou um fato. Ó, esse fato aqui, ó. Tá vendo o fato aqui? Não tem espírito. Não tem espírito. Na sua narrativa, esse Pai João que levou você, ele disse, meu filho, só tem mensagem boa, mas a gente deve perdoar isso aí, deve entender. Teve esse tipo de coisa? Não, o que que teve? O espírito vem e diz, vamos lá comigo, vamos lá, te desdobre e vai. Ó, tá tendo aí uma coisa, não tá acontecendo isso. O espírito está denunciando um problema. E cadê o ensinamento moral por trás do problema? Ele denunciou o problema. Digamos que fosse verdade, que a menina não tem. E cadê o ensinamento moral? Mesmo assim, esses irmãos prestam ajuda, tal, você não deve julgar. Você tá vendo? Não tem um cunho moral nesse seu... tem um cunho de denúncia, tem um cunho de mostrar uma coisa que não está acontecendo da forma que deveria. Teve isso. Está acontecendo uma coisa que não está acontecendo da forma que deveria. Mas não teve um cunho moral. Você não percebeu isso, não? Cadê o cunho moral disso? Deu exemplo disso. Qual é? O cunho moral é que devemos ser prudentes. Beleza. Beleza, devemos ser prudentes. Mas cadê o cunho moral em relação à observação da moça? Entendeu? Outra coisa, se a mensagem é uma boa mensagem, em que isso vai atrapalhar? Porque o pessoal vai começar a idolatrar a pessoa. Aí tem que se analisar as mensagens que o Espiritismo já ensina. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar a nossa análise aqui. Vamos lá. Muito bem. Que a doutrina discórdia o espírito enganador, ele vai sugerir o orgulho, o ódio, a discórdia entre as pessoas. Não é numa questão que não aconteça. Não. Não é muito nisso, não. É mais na questão moral. Você falou, a idolatria é grande, é verdade. Aí você citou o experimento lá. O experimento lá. Aquela coisa, né? Que existe essa influência. Existe essa influência. Beleza. Aquilo existe. Mas aquele exemplo que você colocou lá é um exemplo de que existem esses fatores psicológicos em tudo. Em escolher um refrigerante, em estar na hora, tomar um sorvete, todo mundo pede uma bola, outro cara pede a bola do mesmo sabor. Isso tem em tudo. Entendeu? Beleza. Nada contra isso. Apenas isso não é um elemento assim... É um princípio, não é específico. Eu estou pegando pontos específicos que você disse, estou concordando e outros estou discordando. Então vamos lá. Você tem o poder da decisão, a verdade está dentro de nós. O espírito das trevas, você falou, né? A pessoa tem o poder de decisão, a verdade está dentro de nós. O espírito das trevas dá uma mensagem linda, mas pode deixar uma poeira. Depois eu falo dessa questão da poeira. Você falou, você tem o poder de decisão, a verdade está dentro de nós. Olha só, preste atenção. A verdade está dentro de nós, mas ela está em estado de desenvolvimento. Para que servem os espíritos mais esclarecidos que nós? Para que serve? Se fosse na sua tese, Jesus não precisaria vir. Jesus é igual a nós? É igual a nós? Não, não é igual a nós. É um ser mais evoluído, mais amadurecido que veio, trouxe uma visão, acordou muita gente. Não é? O Allan Kardec também, com a sua postura, o Chico Xavier também. E aí? Então a gente podia dizer, Jesus não precisa não, Jesus. Chico Xavier precisa não, Allan Kardec precisa não. Está tudo dentro de nós. Está dentro de nós, mas só que outros irmãos mais amadurecidos acordam essas verdades. E para com essa tese, justamente corroborando aquilo que eu disse. Nem todo mundo está no mesmo nível. Se todo mundo tivesse no mesmo nível, não precisaria os avatares virem aqui. E avatar vir não é ofensa. Isso chama-se, na minha opinião, humildade. Reconhecer que tem gente mais esclarecida que vai nos ajudar. Ué, isso é simples, não tem mistério nisso. Então, essa sua colocação, eu vou chegar lá. O que é que está por trás disso aí? Muito bem. Mais importante, o espírito das trevas dá uma mensagem, mas no final deixa uma poeira. Preste atenção. É aquilo. Eu vou pegar aqui uma mensagem de um determinado médium. Um médium, uma vez, deu uma comunicação, um determinado médium deu uma comunicação. Eu não vou citar o nome do médium, né? Que eu costumo respeitar por uma questão de ética, eu não gosto de estar citando o nome aqui de ninguém. Foi o Gladson, que tem um canal Legionário, não sei o que lá, o Gladson. O Gladson deu uma mensagem
O espírito Miguel incorporou o ingresso e o Gladson deu uma mensagem. Na mensagem do Gladson, uma mensagem, eu olhei a mensagem, analisei a mensagem sem preconceito. Eu ali não quero saber se é Gladson, se é Roberto Quesso, se ninguém, eu quero ver a mensagem. Eu percebi uma coisa na mensagem. A mensagem tem uma parte que ele diz: cuidado com a mentira que está chegando. Ó, a mensagem não tinha nenhum cunho moral de sugerir ao amor, o perdão, a caridade, a fraternidade. Não tinha nada disso. Nada. Era uma mensagem truncada. Então, um espírito da luz não vai trazer ensinamentos morais de você olhar para dentro de você se reformar, de você perdoar, de você fazer a caridade, para depois ele soltar uma coisa negativa. Ele não vai fazer isso. Não tem como fazer isso. Porque ele não está fazendo nada. Ele não está fazendo nada. Ele não vai dizer coisas ruins. Assim, já pensou o espírito dizer, ó, vocês podem sim, às vezes, fofocar do outro. Falar da vida do outro. Não, ele não vai falar isso. Ele não vai. Ele vai criticar alguém lá e não vai falar da parte moral. Essa poeirinha é essa parte. Aprenda a identificar uma comunicação. Aprenda a identificar uma comunicação. Falar mal de alguém, de um sistema, denunciar uma coisa que não acontece. Isso aqui não acontece, isso aqui não acontece, isso aqui não acontece, isso aqui não é assim. Esse livro está errado. Tem uma falha no livro. Esse autor falou isso, mas tem uma falha. Esse que falou isso, mas tem uma falha. Mas acontece que o trabalho da pessoa nunca é para falar da parte moral. Nunca é para falar, só fala daquilo. É que um grupo de pessoas tem feito. Por falar nisso, veio um discípulo de Mago Negro no meu canal dizer assim para mim, furioso, cheio de ódio, dizendo assim para mim. Gente, ele diz assim, pare de falar, de dizer quem são as pessoas que foram que lá. Pare de dizer isso. Parece que o Espírito inspirou ele e disse, ó, fala para esse cara parar de denunciar a gente. Ele está denunciando demais quem é o meu povo que eu estou guiando. Para de dizer que esse pessoal é ortodoxo, reencarnado. Ué, mas o comportamento é o mesmo, eu vou dizer o quê? Eu tenho que dizer, eu tenho que denunciar. Para ver se acorda vocês. Meu objetivo não é humilhar, não. É tirar vocês desse egoísmo que vocês estão vivendo e não acorda. Então vamos lá. Vamos voltar. Então é isso. Então cuidado com essa poeira. Que poeira é essa? Senão você vai cair na lógica dos evangélicos. Sabe qual é a lógica dos evangélicos que analisam a comunicação? Sabe qual é a lógica dos evangélicos? Eu vou dizer qual é. Daqueles evangélicos radicais que criticam as comunicações, dizem assim, mesmo que o Espírito fale de amor, de caridade, mesmo que ele incentive as pessoas a perdoar e fazer o bem, pode ser o demônio, porque o demônio se transveste em anjo de luz. Não, não é assim. Não é desse jeito. Então, quando você fala aqui, ó, na sua fala, preste atenção na sua fala, que você disse assim, o Espírito das Trevas dá uma mensagem linda, mas pode deixar uma poeira. Especifica esse linda. Aprenda a falar. Que linda é esse? Dá uma mensagem bonita. Como assim bonita? Que fala do amor, da caridade e do bem, e depois deixa uma poeira. Que poeira é essa? Especifique. Use terminologias específicas, como eu estou usando aqui, como eu estou explicando. Eu não estou lhe condenando pela sua deficiência de saber falar ou não, não é isso. Mas você está entrando num tema que você está falando e está confuso, está truncado a sua ideia. Como assim? Nós somos espíritas, o público que assiste a Casa Plataforma, se você dizer, ó, eu tive um vulto, eu vi um vulto, como era o vulto? Não sei que vulto, eu sei que era vulto. Não, era o quê? Um homem, um bicho, um animal? Era o quê? Uma cobra? Então tem que especificar as coisas para poder... Então você disse que poeira, que poeira? Não, se o Espírito fala do amor, da caridade, se ele incentiva as virtudes, se ele mira nisso, ele é um Espírito da luz, sim. Porque senão não tem sentido. Qual o sentido que esse Espírito tem de incentivar a caridade entre as pessoas, o perdão, a humildade e o amor? Depois ele diz, ó, mas se você conhecer Marinette, você bota para arrombar em Marinette. Você vai dizer, oxê, como é que pode isso? Ele mandou todo mundo se amar, mas falou de Marinette, Gorete, Pererete e tá criticando. Aí é doidice. Isso é doidice. Ele não vai fazer isso, que ele é hábil. Entendeu? Vou falar uma coisa para você. Esses espíritos são mais hábeis do que você pensa. E eles estão usando você, como estão usando também a outra irmã, que eu vou mostrar aqui. Aí, muito bem. Observe que essas coisas que você fala, você está querendo dizer alguma coisa que você não fala. Mas eu já sei o que é. E eu sei o que é que esse espírito, esse mago negro que está usando você e está usando a nossa irmã Sônia. Vocês estão querendo desacreditar todas as mensagens do Pedro. Não, não é isso não. Claro, e vocês estão sendo vítimas disso. Quando você agora começa a falar,
começa a falar essas coisas que uma pessoa despercebida não percebe. Uma pessoa assim que vê o conjunto não presta atenção, porque eles são sutis, eles não vão falar claramente. Diz, olha, gente, todas as mensagens do Pedro aqui, tudo é questionável. Aquilo não foi Sananda, não teve espírito nenhum, não teve Metatron nenhum, não teve nada. Falem isso. Se você acredita nisso, Você não falou assim, você acabou de falar assim, né? Olha, Luciano não, você não citou meu nome. Você acabou de falar assim, olha, a gente tem que ser a gente mesmo. Fale então. Diga, olha, gente, o Maicon, estou aqui na Casa Plataforma, e a minha opinião é que todas essas mensagens do Metatron, eu desconfio delas. Fale, porque tem gente tem gente que assiste a Casa Plataforma e tem gente que assiste o Pedro também. Gosta dos dois. Fale para poder o pessoal ficar até saber. Se você não acredita, não fique com teses indiretas, com conversas estranhas. É hora de posição, nego velho. É hora de posição. É hora da gente chegar e dizer assim, ó, isso aqui é assim, assim, assim. Eu tenho minha posição. Então eu digo, eu falo. Na minha opinião, vocês estão sendo usados por magos negros porque... Ó aqui, ó. O que é que você falou também? Vamos lá. Você falou aqui. Mais importante que o desequilíbrio momentâneo, sim, pronto. Você falou assim, a pessoa pode dar uma comunicação, tal, tal, tal. De repente, naquele dia, meu amigo, veja bem. Vamos pegar um exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier tinha as fases que ele estava melhor e a fase que ele estava menos. Na fase que ele estava menos, já era muito para a maioria de algumas pessoas. E aquilo não vai atrapalhar uma comunicação espiritual tanto, não. Então, a questão do estresse, ela existe. Um probleminha que aperreou você, que mexeu com você, existe isso. Mas o que prepondera não é um estressezinho, meu irmão. Aprenda isso. O que vai preponderar é a evolução da alma em muitas reencarnações. Até porque esse estresse que a pessoa tem, ela perde o equilíbrio, mas ela retoma um equilíbrio. É diferente. Você querer colocar os problemas do dia a dia, que são mais contundentes para mexer com a comunicação do que a evolução geral do médium, a evolução geral do médium, a expansão de consciência, as reencarnações que o médium teve, o cara avançou mais, ele está mais acostumado, ele tem mais equilíbrio. Por isso que ele consegue se sintonizar melhor com o espírito, com o Sananda. Por isso que eu, Luciano, não consigo. Eu não consigo me sintonizar com Jesus como Pedro consegue. Por quê? Porque Pedro é especial e melhor? Não, porque Pedro é mais velho do que eu. Pedro é mais velho do que eu como espírito. Ele evoluiu mais. Isso não tem problema nenhum. Isso é muito normal. Aceitem isso. Vocês não entendem. Vocês são tão orgulhosos e prepotentes que vocês não estão aceitando isso, estão buscando teses para não aceitar isso. Vocês estão buscando teorias para não aceitar isso. Por quê? Por quê? Você fica ofendido por quê? Eu não fico ofendido. Eu não entendo. É uma coisa que não entra na minha cabeça isso. Eu não consigo entender. Que a luz do outro vai apagar a minha. Que ele tem a luz melhor que a minha, eu tenho a minha luz também. E estou feliz com a minha luz. E estou lutando para também crescer. E assim vai. Não tem problema nisso não, gente. Vamos lá. Aí, comparar a vibração de luz com uma satisfação de estar num bar. Você diz, não, o cara sente a energia, o outro está lá. Meu amigo, você comparar uma vibração de uma oração, de uma prece, que você recebe uma entidade que passa uma mensagem com um cara tomando uma cachaça lá no bar, olhando para a bunda da nega, faz isso não, nego velho. Pelo amor de Deus, você não tem base doutrinária para comparar uma coisa com a outra. Você está falando em nome de uma casa, plataforma de oração, não use esse exemplo assim doido não. Pelo amor de Deus. Faça isso não, tem nada a ver esse exemplo. Esse foi nosso cego, tá lá no bar. Lembro com muita saudade daquele bailinho, dançando com a nega com uma suvaqueira desgraçada, o creme colendo dela caindo aqui em tu, tô aguentando, mas a nega é gostosona, tu tá com a nega lá, é a mesma coisa, tá numa vibração orando. Faz isso não, nego velho. Ô, meu filho, ô, menino, você usa um negocinho assim, né, uma borboleta que pousou, você deixou até hoje, faça isso não. Você é um cara legal, eu gosto de você, se eu não gostasse eu dizia, não tem conversa comigo não. Eu não sou de alisar não, eu digo logo, se eu não gostasse, mas você tem que ver aí, não é por aí não. Muito bem. Local que você trabalha influencia numa comunicação, Michael? Não. O cara trabalha num local ali, mexe com o cara, mas o cara chega ali,
vai influenciar na comunicação no local que você trabalha. Você está trabalhando no local, eu trabalho como policial, troquei tiro, pá, 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 pá. Chegou lá, você está um pouco assim, chega, toma um passe. Se aquele espírito ali, aquele espírito que é mais evoluído, trabalhar na polícia, do BOP, ele subir com um rifle, trocou tiro. Se ele for um espírito mais evoluído que outro, do que um religioso, ele chega na casa e dá uma comunicação melhor. Porque a evolução dele, a evolução do espírito, ele dá uma comunicação melhor do que aquele que trabalha, sabe aonde? Numa escola, trabalha numa igreja, junto com o padre orando lá, com o pastor, trabalha no centro espírita, conversando com o dirigente. A evolução da alma. Esses fatores pesam, mas não decidem. Pesar é uma coisa, mas não decide. Não, 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 não. Decididamente não. Então vamos lá. Durante uma comunicação séria, pode haver muitas interferências. Meu amigo, veja bem. Imagine um espírito como Jesus, que vai dar uma comunicação ali. Você acha que durante a comunicação, o que é que Jesus vai fazer para dar uma comunicação? Ele olha para o médium, vê, não é desse jeito que eu estou dizendo, mas ele vai fazer uma pré-avaliação do médium. E ele tem poderes para isso, o médium está bom. Vou dar uma comunicação. Se ele quer dar uma comunicação, por que ele quer dar uma comunicação? Porque ele quer que aquela mensagem chegue para onde? Para todo mundo. O médium está bom. Tu acha que ele vai deixar abrir portal junto dele nessa hora? Meu filho, você não tem experiência nenhuma de casa espírita, de casa espírita. Ele não vai deixar. Se for assim, meu irmão, tu está dizendo que o pó está mijando no cachorro. Jesus vai dar uma comunicação e vê um trevoso. Meu amigo, o pensamento dele ele já tira aquilo tudinho. Um Exu de lei. Um Exu de lei. Seu tranca-rua, seu marabou, seu caveira. Vai dar uma comunicação séria, um assunto sério. Ele se aproximou, o médium está preparado, tá. Aí na hora vem os portais. Opa, faz isso, faz aquilo, ele atrapalha ali, tá, pô, o que é que eu faço? Que conversa de boi dormir, meu irmão. Não vai ter isso não, ele vai tirar. Na hora ele vai tirar. Se está acontecendo aquilo ali, ele não dá a comunicação. Mas ele não viu que o médium estava em condições de dar a comunicação? O médium não está preparado? Não foi feito um preparo? Olha, mesmo a casa. Vou falar uma coisa para você. Eu já trabalhei em casa, que a maioria dos médios estava tudo obsidiado. Vinha um médium para trabalhar, uma médium, ela trabalhava aqui, o mentor dela aqui e o outro que ficava aqui junto dela. Ela trabalhou com o irmão Eduardo de um lado e a irmã Antônia do outro, aqui, ó, junto. Para não deixar nenhum trevoso se meter aqui, não entra não. Porque a casa estava tomada. E quando ela dava comunicação, não tinha conversa não. Que dirá um Exu de lei, o mestre e outros espíritos vai ter interferência? Se tem interferência, meu filho, é porque a casa perdeu o equilíbrio. Mas aquela comunicação ali, sendo a entidade que quer se comunicar de luz, ele não vai deixar atrapalhar a comunicação. Se ele já analisou que o médium está preparado, então... Não sei, não foi muito feliz isso não. Vamos lá. Muito bem. Aí, veja só. Você passa... O que foi... Qual é o tônus dessa sua palestra? Qual é o tônus dela que está por trás? O que é que o Mago Negro está utilizando você e está tentando passar para quem segue? Ele não está satisfeito de ter rompido. Esse Mago Negro é muito esperto. E ele quer agora desmerecer as mensagens anteriores. Só que ele não pode fazer isso de forma... Aí ele incentivou você para gravar esse vídeo. Grava. Cria experiência. Faz isso. Leva. Grava. Faz isso. Aí Sônia se levanta e quer falar. Sônia se levanta e diz assim. O que ela fala? Está sendo permitido os trevosos se comunicarem. Desde das primeiras civilizações até hoje, sempre teve comunicação de trevosos. Não entendi. Uma colocação sem nexo. Não é que tem nexo, é a mesma coisa que levantar dizendo, meu irmão, fazer o mal é ruim, fazer o bem é bom. Mas não foi nisso aí que o mago utilizou ela para ela citar. Ela citou Pedro num dia que não estava bem, mas ela fez muito sutil. Você não percebeu, não? Que ela fez, inclusive, teve um dia que Pedro não estava bem. Olha o link da ideia que vocês não pegam. Olha que mago esperto. Mago, tu é esperto, vice. Mas graças a Deus tem uns Exu aqui comigo que também
Se não fosse eles, eu não teria essa dedução, não. Olha a esperteza, ela levanta e diz assim, bem de forma amorosa, ela levanta de forma muito amorosa, muito calma. Teve um dia que Pedro não estava bem. Aí a pessoa fala, pedestal, Metraton, pedestal, todo mundo é igual. Vamos pegar as outras frases? Pedro não é mais evoluído que ninguém aqui, não. Metatron, será que foi Metatron? Essas afirmações suas, elas estão incentivando o outro lado da moeda. Aí ela levanta, aí foi que o mago disse, levante agora e fale. Pedro também estava bem naquele dia, não. Não tinha nada. O que ela falou ali, vocês não percebem, não. É engraçado como as coisas acontecem, está na cara da gente, mas a gente não percebe. Aquela colocação dela não acrescentou doutrinariamente em nada. A pessoa levantar para falar assim, o espírito estão sendo permitido para se comunicar. Até minha... Não ia dizer isso não, porque até minha avó sabe disso. Então, aí ela diz o seguinte, vamos lá. Todo espírito pode ser... o espírito está sendo permitido para se comunicar. Sônia, ela tem uma tese que é o seguinte. A tese de Sônia é a seguinte. Existem certos espíritos trevosos que nós aprendemos através da literatura. Eu vou citar Wanderlei Soares, Robson Pinheiro. Eu vou citar outras obras, deixa eu ver outras obras também. Aquela obra que fala dos Exus, eu esqueci o nome, Rubens Saraceni. Nessas obras é descrito alguns espíritos extremamente trevosos, que eles não estão abertos à doutrinação. Eles não estão abertos à doutrinação. Chamar esses espíritos para doutriná-los é uma estupidez fora do comum. E não significa que eu odeio o espírito. Os guardiões planetários, quem leu as obras, estudou as obras de Robson Pinheiro e Wanderlei Soares, os guardiões e os Exus, quando lidam com certos espíritos, não adianta falar manso, eles não estão abertos à doutrinação. Vocês espíritas imaturos que acham que estão, vocês não entendem, não compreendem isso. Eles não estão abertos à doutrinação. Então, quando o espírito ele é fechado, ele é duro naquela tese, não cabe a você enfrentar esse espírito. Existem os mais preparados. Por exemplo, o rapaz aí que soltou, dizendo que parece que foi Pedro que falou, não sei, que nem todo mundo está preparado para lidar com certos espíritos. É verdade. Isso é verdade. Não tem isso, Maicon, de Deus pôr a mão naquele filho, não. Não há preparo para isso. Não há preparo para enfrentar um dragão na evolução que eu estou. Tem que ser um espírito mais evoluído. Isso é normal. Você quer combater um criminoso lá de cima do morro, que mata, que é cruel, manda uma velhinha que é terapeuta que é psicóloga. Não, mas o pai vai botar a mão, vai. Manda a tua avó então fazer isso e diz que o pai vai botar a mão e manda ela falar. Logo que ela apareceu, os caras tiram. Não é assim, não é assim. Isso é fanatismo. Achar que todo mundo pode lidar com qualquer espírito. Não pode. Porque tem espírito que tem as costas, que tem espírito que tem muitos milênios de maldade, são extremamente inteligentes e não vão ceder a essa argumentação tosca, boba. Ele conhece o evangelho de tudo, ele conhece o evangelho, eles conhecem o livro dos espíritos. Por isso que esse mago negro está manipulando vocês, porque vocês são crianças na frente dele. Ele está brincando com os pensamentos de vocês, dizendo que está sendo sugerido por Deus. Agora eu pergunto, tem que analisar tudo, não tem, Michael, que analisar as coisas? Não tem que analisar? Tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você analisa também as falas que Sônia tem com Deus? Sônia fala muito com Deus. E a pastora também fala com Deus. Tudo que ela fala, você já percebeu que tudo que você fala para a Sônia, ela não aceita? Ela não aceita. Tudo que você fala para ela, se você falar uma coisa que discordar, ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar. Se tiver de acordo com o que ela pensa, tem. Se não tiver, ela vai dizer assim. Não, você não está entendendo. Eu já peguei isso com pouco tempo de conversa. Não, não é assim, meu irmão. Não é dessa forma. Eu conheci pessoas assim no movimento espírita. Eu trabalhei dentro de casa espírita.
Eu ombreei com irmãos. Eu sei, o que eu estou falando não é invenção da minha cabeça, não. Pessoas que são muito fraternas. Olha, o tom de voz da pessoa, meu Deus do céu, você dorme. Você faz assim, ó, de tão gostoso que é. Meu irmão, tudo bom? Eu queria tanto assim e tal. Mas a pessoa tem conceitos inamovíveis, irredutível. Ela não muda a ideia. Você vai explicar, ela não admite que está errada. Sempre ela tem uma desculpa para se escapar. Sabe o que é isso? É um espírito extremamente orgulhoso, que não admite que está errado, que se engana, que não admite. É melhor uma pessoa que fale grosso, que fale isso, fale aquilo, que chore, que perca a cabeça, depois realmente, meu irmão, desculpa aí, eu realmente estou certo, viu? Você estava certo. Realmente eu estou errado nesse conceito. É mais importante o fundo ou a forma? É a forma de falar? É a forma ou é o fundo? É a forma? Fala mansa, é agradável, fala de Deus, tem contato com Deus. Mas na prática, a ação, a pessoa não aceita nada. Só ela está certa. E aí? Se bater de frente, você argumenta, você explica, mas isso aqui... Vejam só, chamou o rapaz para falar aí. Chamou aí, ele para falar. Foi? Foi. Ele foi falar. Qual foi o benefício que isso trouxe? Qual foi? Ele se converteu? Ele passou a atacar menos? Ele passou a atacar menos? Ele ficou mais fraterno? Teve um encontro com Francisco de Assis no mundo espiritual? Mahatma Gandhi? Está gravando vídeos? Ele está falando mais agora do amor e da caridade? Ou ele só está falando mal dos outros? Porque a missão dele, o trabalho, qual é o seu trabalho? Qual é a sua função? Falar mal dos outros. Falar mal dos outros. Ele melhorou isso? Não, não melhorou. Ele não melhorou. Ele não melhorou. Então veja só, a chamada dele para ir foi um mago negro. Essa palestra de Michael aí, com essas truncagens estranhas, foi um mago negro. Você ter levantado e ter citado o nome do Pedro, foi um mago negro. Bem sutil, bem leve, bem sutil. Aí mistura conceitos de caridade, né? Tá aqui. O Michael falou, o espírito não vai ditar regras. E desde quando as comunicações do Pedro ditavam regras? Ditar regras? As comunicações do Pedro eram... Quer dizer, os espíritos não vão ditar regras. Sabe o que é que os espíritos fazem? Sabe o que é que o mago negro faz? Sabe o que é que está acontecendo com vocês aí? Eu vou dizer o que está acontecendo. Ele está criando uma ideia deturpada das coisas. Ele está fazendo uma mistura de conceitos para que vocês não recebam exortações para mudar. Não, está vindo do espírito, não aceito não. Rapaz, seja mais você. Tudo que tu quer está dentro de tu, não ouve não. Para quê? Os espíritos, você chegou ao ponto de falar, olha aqui, ó. Você não precisa de ninguém, já está tudo dentro de você. Porra, a gente tá lascado então aqui, porque Jesus veio para ajudar a gente não precisa de ninguém, né, Marco? Jesus não veio, você não precisa de ninguém, né? Vamos desencarnar e vamos virar mentor, todo mundo igual. Tem nada a ver isso não, cara. Tu vai desencarnar, vai virar mentor. Eu desencarnar e vou virar mentor, não sei. Eu até gostaria, mas acho que não vou não. No máximo vou ficar um espírito menos doente. Veja que asneira você falou. Veja aí que conceito você falou. Veja o que você falou. Não, mas você não entendeu o que eu quis dizer, Luciano. Meu querido, se eu digo aqui assim, ó, eu vou te dar 100 reais. Aí tu, outra, me dá o dinheiro. Não, pai, tu não entendeu não, pai. Eu quis dizer assim, não, você disse. Aqui, ó, eu gravei a frase aqui, ó, vamos lá. Ó, vamos desencarnar e vamos virar mentor. Quem disse a você isso? Que vai virar mentor? Você não precisa de ninguém. E desde quando... Tá entendendo? Isso é um contexto que você está colocando. Sabe o que você está querendo dizer? Param de venerar o Pedro. Vocês não precisam disso, não. Venerar o Pedro está errado. Está totalmente errado. Analisar as comunicações e reconhecer a sabedoria das comunicações, sim, isso sim. Mas venerar, não. Mas a forma como você está falando isso aqui, está mostrando... Isso está mostrando um mago negro plantando ideias na sua cabeça para que passe para as pessoas ali. Não precisa de ninguém, não. Todo mundo aqui é igual. Não é não, meu querido. Não é igual, não. Não é igual, não. Tem pessoas em níveis evolutivos diferentes, eu já falei disso. Então, meu irmão, tá aí. O objetivo disso aqui não é apontar falhas, é mostrar. Eu não queria fazer isso.
Um negócio ficou na minha cabeça, olha o vídeo. E pior que me quebrou, porque ficou de madrugada na minha cabeça. Eu querendo dormir, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer amanhã. Aí veio um monte de informação. Olha essa colocação aqui, ó. Como ela tá estranha. Olha essa colocação. Isso é analisar uma mensagem. Olha, você não pediu para analisar uma mensagem? Eu estou analisando a sua. Eu estou analisando. Eu citei o que você falou. Eu não coloquei palavras na sua boca. Eu citei o que você falou e eu coloquei a minha ideia. Eu juntei as duas. Pronto. Foi isso que eu fiz. Não estou julgando sua pessoa. Quem sou eu para julgar sua pessoa? Eu estou mostrando que essas ideias que você está colocando estão equivocadas. E isso é um indício de que o mago negro, ele quer agora, ele não vai sossegar. Esses magos querem agora desacreditar as obras que foram faladas. Então, para as pessoas que gostam da casa, vão começar a ficar na dúvida. Opa, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Eles vão usar, porque a postura, as colocações que você está fazendo, umas colocações são boas, são muito boas, outras são estranhas. São estranhas. E essas estranhas estão subentendendo que está querendo verificar o que foi feito lá. Por que isso? Olha o tônus que está por trás. Ó. O cara teve aí, diz, o que é que o cara critica? O que é que o cara lá critica o Pedro? Não existe nada disso, não existe nada disso. Tem que analisar a comunicação. Isso todo mundo sabe. Você acha que esse povo experiente que está seguindo o Pedro não tem experiência de casa espírita? Você acha que essas pessoas não têm 10, 20, 30, 40 anos de espiritismo, que já leu muito? Só esse Manelope aí, esse bestão que a vida dele é falar mal dos outros. É ele. Você acha que um cara como eu preciso de um cara como esse para poder me orientar em nada? Homens de 30, 40, 50, 60 anos, pessoas experientes, que têm tempo de casa espírita, que não frequentam mais as casas espíritas. Tem muita gente falando, dizendo, Pedro, tu mudasse minha vida, eu tal, falando só coisa boa. Então tu acha que o que está mudando a vida dessas pessoas é a comunicação? Não, é acreditar se é sanando ou não. Tem algo em Pedro. Isso é inequívoco. Tem algo em Pedro que está mexendo com muitas almas. Está mexendo com muitas almas e está levantando as almas. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Você pode estar sendo usado pelas trevas e você vai gerar um karma. Sabe por quê? Ó, você é casado com uma mulher. Acho que é a Juliana. Você é casado com a Juliana. Que Deus o livre, isso nunca aconteça. Mas se um dia você enlouquecesse e traísse ela, pegou a mulher, saiu, papapá, você fez uma mulher, você fez uma besteira, magoou ela. Estou dando um exemplo. Mas isso aí não é nada comparado com isso que você está fazendo aí. Você está gravando para milhares de almas. Você está plantando umas ideias malucas. Vai estudar mais o espiritismo. Mais. Para não falar essas palestras meio doidas. Cuidado, que você está falando em nome de uma casa. Vá gravar, estudar mais. E se coloque melhor. Porque essas coisas que você está falando aí estão truncadas, estão estranhas. E eu mostrei aqui, eu peguei palavras da sua boca. Eu tirei. Tá aí o vídeo. Podem assistir o vídeo todinho que vocês vão ver. Tudo que eu falei. Eu não coloquei uma palavra e tirei outra. Foi você que falou. É a mesma coisa, é o que Sônia falou. Ela falou isso. Só isso. E levantou. E depois citou o caso de Pedro, que Pedro não pôde fazer, mas uma menina pôde. Para que ela cita isso? Qual o sentido disso? Tá na cara que você está... E bota o título, Médios. É a mesma coisa que uma pessoa chegar para mim e dizer assim, eu tiver saído com uma mulher e você chegar para mim, Luciana, essa mulher vale a pena ou não? Eu, rapaz, meu amigo, é fogo, viu? O que é que eu tô dizendo? Agora, oxi. Não precisa falar diretamente, né? Você deixa a ideia, vocês estão deixando a ideia de que tudo que foi dito tem que ser questionado. Vocês estão deixando a ideia. Vocês estão plantando a ideia. Alguém está plantando isso em vocês. De que tudo que foi dito tem que ser questionado. Aí vem com as colocações assim, soltas. Sabe que não tem nexo. Falam verdades, é o que os espíritos das trevas falam. São verdades assim, ó, separadas. Sabe? São verdades assim. A pessoa pega e vai... Ela não para. Fala, opa, peraí, calma. Isso aí é verdade, mas peraí. Onde é que você quer chegar? Seja mais objetivo. Aí eu digo, seja mais objetivo. Dê nome aos bois. Dê nome às comunicações. Ué, fale. Qual o problema? Não, eu não posso estar citando o nome. Eu não posso estar dizendo, meu irmão, eu não gosto disso não. Por isso que eu gravei o nome e disse o nome Maicon e Sônia
e vou botar o título do negócio assim. Então é assim. Eu sou assim, não estou ofendendo vocês não. Eu tô dando minha opinião franca e sincera. Mágoa de vocês e raiva, vocês nunca me fizeram mal. Como é que eu vou ter raiva e mágoa de vocês? Eu não tenho nenhuma mágoa. Tem não, pelo contrário, eu já disse a você. Se eu não gostar, eu não vou muito com você não. Mas eu tô falando isso para abrir os olhos das pessoas. Na minha opinião, você ainda pode mudar. Sônia eu acho difícil. Sônia eu acho difícil, porque ela tá enraizada nisso aí. Eu já senti o espírito dela. Ela fechou nessa ideia. A partir do momento que tudo que você fala ela não aceita, então tá fechada. Você ainda pode refletir. Vai depender de você. Então é isso aí. Obrigado a vocês. O vídeo teve que ser longo porque teve uma análise, não é? Muito obrigado a vocês. Dê um like aqui a quem gostou. Quem não gostou também, sejam bem-vindos. Assim, vai ter uma live no canal do Pedro. Eu vou estar com o canal do Pedro. Pedro me convidou. Na quarta-feira, na próxima quarta-feira, eu não sei qual é o dia. Na próxima quarta-feira, eu não sei qual é o dia. É que eu não sei aqui. Peraí. Hoje é 7, né? Hoje é 7, é quinta. 8 é sexta. 9 é sábado. 10 é domingo. 11, 12, 13. Acho que é 13. 13, quarta-feira. Vou estar numa live com o Pedro. A gente vai falar sobre espiritualidade. A gente vai falar. Eu não vou falar nada de casa de plataforma. Prometo que vocês, que não vou chamar palavrão. Garanto, para você não ficar com medo, Luciano. Quando tu chama palavrão, eu perco a presença de Deus, Luciano. Se preocupe não, tá bom? Beijo no coração de vocês.